Olá, o que esta imagem remete para você? Vou colocar ela em tela cheia e peço que você olhe por um instante. Bem forte, né, pessoal, a imagem? E eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês o que essa imagem, ela remete para mim. Para mim, ela remete dor, ela remete tristeza, por que não dizer angústia? Para mim, ela remete o som de bum, bum, bum nas paredes, ouvidas por vizinhos. E se tratava das cabeças de duas crianças contra a parede. E do outro lado, tinha uma vizinha, por nome de Dona Neuza, que rezava enquanto escutava os bums na parede. Isso é muito sério, porque é a realidade de algumas crianças. Nós geralmente replicamos as nossas dores e nós acabamos, se não tratados, repetindo ciclos de agressões e de torturas psicológicas e ou físicas para os nossos filhos. Alguns de nós viemos de criações onde a violência, a disciplina era meramente pura violência. Há uma diferença entre disciplinar um filho e torturar um filho. Há uma grande diferença entre falar mais firme com os nossos filhos ou gritar com os nossos filhos. Geralmente, quando nós gritamos com os filhos, é porque nós recebemos isso. Nós somos multiplicadores. Nós somos multiplicadores de coisas boas e de coisas ruins. Nós podemos multiplicar também os nossos traumas. Nós podemos multiplicar também as nossas dores. E é muito importante a gente identificar onde erraram conosco, para que a gente não continue errando. Essa imagem me remete a uma mãe psicologicamente transtornada. Essa imagem me remete a crianças que apanhavam apenas se derrubasse uma colher no chão. Essa imagem me remete aos gritos que davam frio na espinha. Essa imagem me remete à minha história, junto com a minha irmã. Esta imagem me remete a situações extremamente desagradáveis. A uma infância não muito boa de ser lembrada. A pessoas que não nos ajudavam. E elas não nos ajudavam, não é porque elas eram ruins. Elas tinham medo, insegurança. Sabe? Não quero me meter na vida do vizinho. E enquanto isso, nós sofremos. Então, eu acho muito importante que a gente identifique isso em nós mesmos. Porque algumas vezes, eu nunca fiz com os meus filhos o que a minha mãe fez conosco. Mas, no meu desespero de não saber como agir, algumas vezes eu gritei com a minha filha. E isso me dói até hoje. Hoje, enquanto terapeuta, eu identifico que era apenas a dor que eu tinha dentro de mim. Eu escuto muitos filhos falarem porque a minha mãe foi muito violenta, que a minha mãe, ela apanhou muito do pai dela, o pai dela era muito violento, a mãe dela era muito violenta, e minha mãe acabou passando isso para mim. Eu entendo que foi a criação dela, mas ficaram as marcas, e as marcas continuam na mãe, da mãe para o filho. Esse filho vai sim replicar essas dores, esses gritos, essas talvez agressões físicas. Ele vai uma hora ou outra replicar no seu filho, num momento vai aflorar. Por isso da conscientização do que precisamos tratar em nós. Eu sugiro, mãe, que você procure ajuda. Que você, pai, procure ajuda. Que você tente entender o porquê que você é assim. Não permita que os seus sentimentos cauterizem ao ponto de você achar que não fez nada. Antes que seu filho recorra
a uma substância, antes que seu filho recorra a relacionamentos disfuncionais, antes que o seu filho seja um replicador de agressões, que ele grite a sua esposa e não tenha um lar de paz. Eu sugiro que você ame o seu próximo. E o seu próximo é quem está mais próximo de você. Não transfira dores, não multiplique dores. Trate a raiz do problema. Identifique para que seja ressignificada as suas dores de tal forma que você não replique. Eu sou Alexandra, terapeuta, especializada em dependência química, e posso te dizer, muitos filhos recorrem à substância porque não encontram o conforto que precisam em seus lares, porque não encontram o abraço que precisam dos seus pais, porque não encontram uma conversa, um diálogo tranquilo, sem acusações, sem críticas, e vão procurar em relacionamentos disfuncionais. Cuide-se. Os nossos filhos não merecem passar pelo que nós passamos. E nós precisamos ter um equilíbrio para viver uma harmonia, que é assim que deve ser entre pais e filhos. A minha história não precisa ser a história dos meus filhos. Os meus filhos precisam um dia olhar para mim no meu caixão, que vai acontecer esse dia, e sentirem saudade de mim, não medo do que passaram.